Olá pessoas, hoje vamos falar de Família à Prova de Balas, um filme de ação e comédia dirigido pelo Edward Drake, estrelado pelo Kevin James e a Christina Ricci, e que chegou aqui no Brasil com distribuição da Diamond Filmes, e eu me surpreendi de cara ao ver o Kevin James envolvido aqui nesse projeto, ele que ficou bastante conhecido pelas comédias pastelonas junto com seu amigo de longa data, o Adam Sandler. Aqui, apesar de ser sim um filme de comédia, ele tem mais uma pegada de ação e que eu fiquei curioso para ver como ele ia se sair. E olha, eu tenho algumas coisas para falar. Família à Prova de Balas conta a história do Raymond Ray, um ex-policial que agora trabalha como capanga da máfia, tentando equilibrar essa vida dupla com seu papel de pai e marido. O Kevin James, que faz o Ray, que sonha em deixar o crime para abrir um restaurante com a sua esposa, a Alice, feita pela Christina Ricci, e tudo vai bem até que uma última missão dá errado e ele precisa correr contra o tempo para salvar sua família, que não sabe sobre a sua vida secreta. E essa é uma premissa clássica, remetendo a filmes como o Anônimo, por exemplo, que tem a intenção de tratar a família de um personagem com ação, e o que vai separar de ser um filme agradável para o público a uma completa tragédia nesse caso é a direção, que aqui é do Edward Drake, e que já tem sim uma certa experiência nesses filmes. Ele já dirigiu outras obras com temáticas parecidas, mas aqui ele parece querer abraçar um tom mais leve, misturando comédia familiar com sequências de tiroteio, mas a execução disso, no entanto, é muito ruim, principalmente na primeira metade do filme. E esse filme aqui, que tem apenas 1h30, o que é uma duração enxuta, mas às vezes parece que o diretor não sabe o que quer com seu protagonista, se ele vai ser aquele cara durão da ação ou se vai ficar fazendo piada o tempo todo. As transições entre momentos de humor e as cenas mais sérias não fluíram nada bem, e isso cria uma sensação de que o filme tá se arrastando e nada avança. Traduzindo, é um filme chato de assistir. E o elenco com Kevin James é um ator que eu gosto, ele tem um carisma que já conhecemos lá das comédias dele com Adam Sandler, mas aqui ele tenta mostrar um lado mais sério, algo que ele já flertou em outros projetos, mas aqui não me convenceu em nenhum momento, nem nas cenas de ação, que por sinal são mal coreografadas e cheias de corte. Mal dá pra ver a ação acontecer de verdade, e o roteiro não dá muito espaço para ele explorar a profundidade do Ray. É um personagem que tenta se mostrar um pai dedicado, mas falta aquele momento de vulnerabilidade que poderia fazer o público se conectar mais com ele, e esse talvez seja um dos piores trabalhos que eu já vi dele, o que eu fico muito triste. E se nas atuações talvez eu possa destacar alguém, talvez seja a Christina Ricci. A Alice, seu personagem, começa apagada, como a típica esposa de comédia de ação, mas o filme até guarda uma surpresa interessante sobre o seu passado, e ela consegue roubar a cena em vários momentos que seria do Kevin James, especialmente na segunda metade, quando ela assume um papel mais ativo na trama, e a química entre os dois é bem sólida. Eles conseguem vender a ideia de um casal que, apesar dos problemas, estão unidos por um objetivo maior. É uma pena que o roteiro não explore mais essa dinâmica, porque os momentos em que eles estão juntos são até legais de se ver. E falando desse roteiro, que também é escrito pelo diretor, ele é bem básico e sem inspiração. A história segue uma estrutura previsível. Temos a introdução do protagonista, o conflito dele com os criminosos, a ameaça à família e a resolução. Não tem nada de novo aqui, nada de especial que traga uma marca para o filme e que diferencie ele dos demais. E algumas escolhas narrativas parecem forçadas, com várias conveniências que aparecem para mover a trama para frente. Por exemplo, é uma subtrama envolvendo os filhos do Ray que poderia ter sido mais bem trabalhada para dar um peso emocional aqui, mas acaba ficando superficial, servindo apenas como um alívio cômico ou para criar uma tensão momentânea. Já a parte técnica do filme, eu digo que é um ponto positivo. A fotografia merece elogios, especialmente nas cenas noturnas, que são bem iluminadas, sem cair naquele visual escuro e confuso que muitos filmes de ação adotam hoje em dia. As sequências de ação, que apesar de mal feitas, cheias de cortes, pelo menos nos cenários a gente consegue ver bem os detalhes de que está em cena, o que é um ponto positivo em meio a tanta coisa ruim. Já a trilha sonora, que eu sempre gosto de trazer aqui nas críticas,
é genérica demais, daquelas que você esquece assim que o filme acaba. Não tem nenhuma música que marque ou eleve as emoções, o que é uma oportunidade perdida. E outro aspecto que me incomodou demais é a falta de graça no humor. Família à Prova de Balas tenta fazer esse equilíbrio de comédia com ação, mas algumas piadas parecem deslocadas, especialmente as que vêm do personagem do Luiz Guzmán, que faz aqui um capanga da máfia, e ele tem sim uma veia cômica, mas o seu papel é tão estereotipado que às vezes parece ter saído de um filme B. O humor aqui só funciona melhor quando ele está ancorado na dinâmica familiar, como nas interações entre o Ray, Alice e os filhos, que trazem um toque de autenticidade, e comparado a outros filmes do gênero, como já citado Anônimo, Família à Prova de Balas fica muito abaixo. Ele não tem a ousadia visual, não tem criatividade, muito menos uma consistência emocional que o filme tenta empurrar a qualquer custo. É um filme que não vai te entregar uma boa ação, talvez uma outra piada, mas isso é muito pouco, gente. É muito pouco mesmo. E uma coisa que vale mencionar é a proposta comercial do filme. Com um orçamento modesto de 12 milhões de dólares, o filme não tenta competir com os grandes blockbusters, e isso é sim uma escolha inteligente. A Diamond Filmes, que é responsável pela distribuição no Brasil, aposta em projetos de médio porte que talvez tem algum apelo popular, e esse filme poderia sim se encaixar bem nessa estratégia, mas com uma bilheteria global com um pouco mais de 100 mil dólares, mostra o desinteresse do público com essa recepção limitada. E para quem gosta de referências cinematográficas, o filme faz uma ou outra aqui ou ali a clássicos do gênero, a uma cena em específico no clímax que parece fazer uma lembrança para Duro de Matar. E por falar no clímax, gente, que final ruim! Que cena péssima que foi feita com a Christina Ricci envolvendo um carro e uma faca. Nossa, é muito ruim. E se eu tivesse que apontar algum mérito desse filme, seria na tentativa de fazer uma família crível, diferente de muitos filmes do gênero, onde os filhos são apenas acessórios. Aqui, pelo menos, cada membro da família tem a sua personalidade definida, ainda que o roteiro não explore isso em nada, e o seu maior defeito é a falta de ambição do projeto. O filme poderia sim ter arriscado muito mais, seja aprofundando os conflitos internos do Ray ou explorando o passado da Alice de forma mais ousada. Ao invés disso, ele se contenta em ser apenas uma ação genérica, o que é uma pena, porque o elenco tinha potencial para entregar algo melhor. E em resumo, Família à Prova de Balas é um filme que não cumpre o seu papel nem como entretenimento leve, e é mais um lançamento genérico que tivemos em 2025, infelizmente. E para Família à Prova de Balas, nota 4. E agora eu quero saber de você. Gostou do filme? Me conta aqui nos comentários, beleza? E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e até mais.